Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falando baixo, uma ótima madrugada para você que também gosta de acompanhar seu podcast no meio da noite. Começa agora mais um episódio do Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Comigo hoje, Marcos, ele que é o homem do dinheiro, é o dono da Casa da Cultura Financeira de Curitiba. Vamos falar de várias coisas, vocês já vão entender essas piadas daqui a pouco, mas Marcos, seja bem-vindo ao Coachcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Que bom que você aceitou. Namorando tanto para fazer acontecer e agora deu certo, né? Vamos lá. Marcos, vamos falar aqui sobre governança, né? Governança como uma estrutura que sustenta legado. Baita tema, né? Vamos desmistificar um pouco isso? Uma boa provocação. Parece coisa de livro grosso, chato e muito técnico, né? Eu acho que o desafio é fazer com que deixe de ser isso, né? Na cabeça das famílias, na cabeça dos empresários. Percebo muito que a governança, na visão da maioria, é perda de poder ou é perda de controle. Ou então, enfim, de toda forma, perda de autonomia para poder gerir o seu patrimônio ou a sua empresa, né? Vamos começar por aí. O que Acho não que é é governança? E aí depois você traz uma definição sua. Não precisa ser técnica, mas o que é governança? O que é governança? Governança, acho que é um conjunto de atos formais, de ritos, de rituais que você pode empregar na sua empresa, na sua família, visando perpetuidade de patrimônio, visando o crescimento dele, manutenção, enfim, são vários os vieses, né? Quando a gente pode olhar para a família, você ser voluntário na criação de processos para debater os temas patrimoniais familiares, as dores, os sabores, e tirar talvez um pouco do almoço de domingo essas decisões e trazer isso para um foro igual você faz na sua empresa. Porque na empresa, quando você tem diretoria bem instalada, você deveria ter rituais. Os rituais passam por reuniões periódicas de vários níveis, com vários perfis de colaboradores, de diretoria. Por que não replicar isso um pouco para a família se, no final das contas, há patrimônio por lá, você tem estrutura para resolver, você tem interesses difusos, assim como na empresa, né? Se eu não sei exatamente quais são os objetivos, se eu não sei exatamente quais são os objetivos da minha diretoria de curto, médio e longo prazo, eu posso perdê-los por não ter informação. Assim como eu posso perder um brilhante sucessor por falta de conversar com ele e ele não querer estar no meu negócio. Então, são estruturas a serem providas, são rituais que devem ser feitos de uma forma não técnica aqui, mas para trazer um pouco esse desmistificar do conceito. Legal. Podemos dizer que governança não é apostar no tigrinho. Com certeza não. Tem gente que acha que é, mas eu diria que não é exatamente isso. Governança é, de fato, você tratar de forma voluntária e tirar debaixo do tapete os problemas, pensando na família aqui, né, na governança empresarial, de certa forma também. Muitas vezes a estratégia se define por um homem só, a visão de futuro se debate entre poucas pessoas, quando você poderia criar rituais muito bem estruturados para isso. Acho que a governança se presta a isso, né? E aí você pode fazer isso de uma forma muito mais profissionalizada, ou você vai construindo o caminho para que isso aconteça, que é o caminho natural. Você, enfim, desenvolvendo esse processo dentro da empresa, e por que não na sua família também. Legal. Você falou bastante de patrimônio, né? E a gente vai falar um pouco de legado também. Boa. Que é totalmente diferente de herança. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de propriedade, estamos falando de legado, né? Do que a gente deixa de valores, de cultura, de conceitos, de ritos, né? E a governança vem para proteger tudo isso. Não apenas proteger de se deteriorar ao longo do tempo, mas proteger no sentido de ter continuidade, Perfeito. de ser perene. Perfeito. E aí nós temos um amigo em comum, né? O José D'Amigo Neto. Um abraço para você, meu querido. Um grande abraço. Ele tem uma frase que, cara, isso dói. Isso sempre quando ele fala, e ele fala de uma maneira que provoca, né? Ele trabalha muito com sucessão familiar, né? Que é um pouco do que a gente vai tratar aqui também. E ele fala que, sim, que a sucessão ela não pode ser um assunto para a volta do velório. Ela tem que estar presente no almoço de domingo, ela tem que fazer parte do dia a dia das famílias com naturalidade. A gente não gosta de falar de morte, não gosta de falar de passada de bastão, mas como você falou, muitas vezes a governança ou a estratégia é de uma pessoa só. Né? E a gente nunca sabe quando vai ser o último dia para você poder fazer aquela reunião de debriefing. Né? Perfeito. Então, isso não pode ser um assunto que a família tem que lidar na volta do velório.
Com certeza. E é o que acontece, né? Muito Infelizmente, muitas vezes é incomum porque foi negligenciado de alguma forma, né? E a gente fala que decisão difícil você não adia, você antecipa. comum. Exato. Bom Né? ponto. Então, puxa, como é que a gente vai ter conversas difíceis com a família, com o subordinado, com o sucessor, com a empresa, com os gestores, para que você tenha um plano de continuidade que funcione com ou sem você, Uhum. né? Qual que é a tua visão sobre essa continuidade das coisas, de ter um plano, né? Você já fez isso, esse exercício mental de, puxa, semigo, será que vai ser a mesma coisa de comigo? Provavelmente não, mas como é que funciona? Baita tema, né? Dá para ir longe com essa Dá pra pergunta. viajar. Acho que falando um pouco da minha experiência, falar da minha experiência própria, né? Lá na empresa, no Grupo Valor e Albros. Eu sou advogado de formação, dando um passo atrás aqui. Então, o tema da governança, o tema de ter estruturas, de ter contratos, de ter documentar as coisas, formalizar uma visão de futuro é algo que, acho que até pela minha formação já está um pouco dentro do escopo. E a gente optou, há aproximadamente 4 anos atrás, em instalar o nosso conselho de administração com conselheiros independentes. E isso traz uma nova dinâmica para o negócio, mas também nos ajuda a tomar decisões mais conscientes. E durante esta jornada, provocações que às vezes estão distantes, porque um patriarca ou um proprietário de uma empresa muitas vezes está cuidando da operação, está cuidando do dia a dia e relega alguns temas que são fundamentais, acabam sendo enfrentados. Falando por mim, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, eu não tenho uma empresa familiar, eu tenho uma empresa corporativa, né? Com sócios que não são meus familiares. Mas tem família. Só que tem família, tem filhos, eu tenho uma filha, tem sócios com filhos. Começa as provocações do porquê não eles estarem conosco na empresa, ou porque sim, e quais são as condições para isso. E aí começa o passeio da governança, né? Passeio porque é uma jornada, né? Se você quiser curtir essa jornada, tem que tratar ela como um passeio também. Vai ter momento difícil no passeio? Vai ter momento difícil, vai ter que enfrentar temas complexos, com certeza. Mas a partir da governança, a partir de rituais bem estabelecidos e pautas bem estruturadas que nós colocamos, esses temas passam a ser enfrentados com alguma periodicidade. Então, a gente começa a entrar num debate que até então a gente não resolveu, falando da nossa casa. Talvez até porque não está tão vizinha assim a situação de acontecer, agora começa a se aproximar pela idade de alguns potenciais sucessores, não herdeiros. Acho que herdeiro eu trato no meu seio familiar e o sucessor é como é que eu faço isso eventualmente se perpetuar dentro da empresa, né? Para dar continuidade do negócio em si. Mas só que tem que ser voluntário, Alexandre, porque se a gente não avança isso, não coloca como pauta, eu vou cuidar dos indicadores que eu tenho que entregar no mês que vem. Por outro lado, talvez se a gente for colocar regras para que seja permitido pessoas da família estarem na empresa, talvez a gente tenha que começar, talvez não, a gente começou a debater isso agora na nossa empresa e a gente colocou isso como um ritual a ser debatido. Então, quais são as próximas janelas de debate que a gente tem? Pode ou não pode? Podendo, em quais condições? As condições de qualificação, as condições de jornada fora dessa empresa e da nossa empresa, e depois como vem, e de certa forma é assim que eu vejo as empresas de muito sucesso também conseguindo avançar no tema de você conseguir preparar o teu sucessor, que também passa por uma condição voluntária do sucedido, que é outro grande bloqueio que a gente vê, né? O sucedido ou está ocupado demais, ou não quer falar sobre isso, ou tem medo de colocar o seu filho dentro dessa jornada. E às vezes preso em algumas crenças limitantes, que eventualmente um profissional, um conselheiro independente, por exemplo, na governança, pode ser o cara que vem e aperta o parafuso ali e fala, amigão, tá na hora de você olhar para isso. Tem menos pudores, né? Menos pudores, ele tá lá para isso, na verdade, para nos provocar, para nos incomodar, para ter ali, às vezes, um conflito construtivo para que você tome algumas decisões. Porque nas minhas experiências, no que eu tenho vivido, ao longo da minha jornada profissional, já vi coisas maravilhosas acontecendo e já vi falecimentos precoces sem nada preparado. Até por coincidência, uma família que eu conheço há muito tempo, que não conseguiu dar os fechos relevantes que era para a sucessão deles, eu fiquei um tempo sem falar com eles, encontrei-os 10 anos depois e ainda tem alguns nós a serem desatados. Então, poxa, né? E o sucedido naquele caso queria ter resolvido, mas faltou ter coragem de tomar algumas decisões. Então, ele deu alguns passos, mas não efetivou. Então, acho que é sobre isso, né? Você construir a sucessão, deixar o teu legado, deixar boas memórias, você vai ter que fazer isso agora. E não vai dar um resultado imediato. Igual o indicador do mês que vem, a meta que você tem que bater, o EBITDA que você tem que entregar.
Isso é algo para você olhar para trás e, vamos lá, né, torcendo para que todos sejam 80 a mais, né, nas suas vidas, Sim. para você olhar para trás e falar, olha que legal, né, eu consegui, seja o caminho que for, mas foi um caminho construído, não algo que o destino te colocou lá, né? Então, acho que o empresário, de uma forma geral, gosta de construir caminhos. Então, por que não construir o caminho da sucessão também e deixar um legado, seja ele para o caminho que for? Isso passa pela governança. E esses conflitos, tanto de famílias, quanto de propriedades, de bens, né, patrimônio, até mesmo de gestão, eles são mais frequentes do que a gente pode imaginar? Não tenha dúvida disso. Faz uma reflexão. Olha a sua volta, né? Empresários que você conheça, amigos que você tem. Te provoco aqui, né? Não precisa me dar um número, é difícil cravar, mas você acha que percentualmente muitos já resolveram isso ou colocaram no mínimo uma boa direção? Ou tem um monte de penduricalho aí não sendo enfrentado? Primeira provocação que eu deixo para qualquer um que me pergunta isso, né? Na minha experiência profissional, e a gente faz gestão patrimonial, então a gente atende alguns milhares de famílias, algumas a gente olhando de forma mais estrutural e mais profunda a questão patrimonial deles, a depender do quanto tem, da complexidade, mas é muito comum a gente encontrar com alguns que nem tocaram nesses assuntos ainda. Estão lá com seus 50 anos de idade, os filhos com 20, 20 e pouco, na faculdade, eles pensando muito mais onde ele vai estudar e muito menos em como é que eu preparo e começo a organizar esse almoço de domingo. Né? E o almoço de domingo que eu trouxe aqui no começo, acho que podem ser tocados esses pontos no almoço de domingo, mas na minha forma de pensar, cuidar para que o almoço de domingo não seja agenda de trabalho. Se torna uma reunião, né? Se torna uma reunião. E quantas vezes eu vi frustrações disso, né? De filhos querendo visitar os pais para curtir os pais e vão lá para receber direcionamento. Então, como é que faz para separar isso? Aí são bons acordos, né? Enfrentar de fato os temas, passa pelos pais, né? Entendendo qual é a dinâmica que eles têm que construir com os filhos. Criar uma agenda, né? Criar uma agenda. Eu sou muito propositivo. Acho que a gente tem que criar agendas muito extra ao almoço de domingo. Separar tempo de qualidade para falar sobre isso. Vamos pensar numa etapa antes da governança, né? Pensar naquela empresa familiar que tem um negócio bacana, funcionando, entregando resultado. Não pode serem os pais, quando deitam na cama com o travesseiro, sonham em ter os seus filhos trabalhando na empresa. Tem que ser os pais que conversam com os filhos, que preparam eles, que ao longo da construção dessa jornada vão conseguindo ter abertura de lado a lado. O que incomoda, o que não incomoda, quais são os sonhos, quais são os objetivos, para que não virem os almoços de família enfadonhos. Sim. Então, é um pouco de como eu vejo isso. Se quiser complementar e trazer mais puxadas aí, Não, vamos lá. Eu vou adoro anotar. desdobrar esse tipo de tema. Só não vou anotar agora porque está gravando, né? Mas está muito, muito rico, muito legal. Você sabe que eu tenho um projeto com outros amigos em comum, né? Do Entre Drones e Dinossauros. Do amigo, né? Nosso amigo em comum. Teve uma apresentação lá no escritório, inclusive. Fez do primeiro livro, né? primeiro Ele e o livro. Felipe tiveram presente lá fazendo um debate do livro. Esse título vem do amigo ali, uma provocação dele, né? Desse choque de gerações, choque de... E não está muito ligado à idade, à geração, mas a comportamentos, a forma de pensar. Sim. A gente fez o 2, então o primeiro a gente estava olhando muito sobre a MDC, de como pensar isso amanhã, mas como você falou, cara, tem que cuidar do EBITDA, eu tenho que bater a meta do mês, eu tenho que entregar o resultado do quarto. É isso aí. Né? Então, como é que eu olho para 5, 10 anos e eu bato a meta do mês? É isso aí. O segundo, a gente se apoiou nas megas tendências, usando mega tendência como uma via de acesso antecipado ao futuro. Se no primeiro a gente idealizou ali, naquele conceito de strategic foresight, quais são os meus futuros possíveis dentro de um cone de futuro? Né? A gente pega carona numa mega tendência do meu setor, a gente não se predispôs a definir uma mega tendência, ou o que é uma mega tendência. Tem estudos para isso. Agora, no meu mercado, no outro mercado, qual é a mega tendência? Deixa eu surfar isso aqui e chegar antes de todo mundo, e hoje eu estou trabalhando 10 anos na frente. Qual é o que deve estar acontecendo nesse mercado 10 anos depois? Boa. E o que eu preciso ter de habilidade, de competência, de entregas de valor para ser competitivo nesse mercado de 10 anos ou mais? Legal, entendi. Como é que eu começo a construir isso hoje? Né? Para a empresa familiar é exatamente isso. Eu vou antecipando isso com uma antecedência. Para quando aquilo acontecer e se tornar um novo normal, um novo comum, eu já estou jogando isso há muito mais tempo. Né? Eu não tenho que fazer isso em 3 meses. Né? Eu já estou adaptado. E o terceiro, a gente vai justamente falar de legado. Então, essa nossa conversa muito com o tema central do último livro, que eu particularmente estou me colocando à disposição para escrever sobre essa transcendência do eu
que tem que lidar com o seu ego, dizer, olha, não é mais sobre mim, Uhum. não é mais sobre eu, não é mais sobre a minha decisão, a minha opinião. Agora, isso vai funcionar sem mim. E, cara, é difícil. Vai, né? Requer um exercício de autoconhecimento e de autoconvencimento. E eu já vi na prática, eu já fui trabalhar numa empresa onde a dona queria ser vó. Ela falou, Conte, eu não fui mãe. E eu preciso ser vó, então eu tenho que sair da cadeira. E ela tinha 3 cadeiras na empresa. Presidente, diretora de uma área, de uma outra unidade de negócio. E ela construiu um Dream Team e, cara, 6 meses depois começou a voltar, a mergulhar. E a gente falava, vá para casa. Seja só CEO, o CEO já entregou por hoje, né? Ela não consigo. 36 anos trabalhando, Belo fazendo desafio, aquilo, né? colocando a mão na massa, Uhum. é difícil, né? Sem dúvida. E requer um senso de altruísmo, de você abrir mão e falar, não é mais sobre mim, não é mais eu. Uhum. Isso tem que Não é mais do funcionar. meu jeito, né? Cara, e Pega talvez muito, nem né? seja melhor que o meu, É vai isso ser aí. pior, mas é outra pessoa tocando, Uhum. né? Então, o trabalho da sucessão, seja isso na carreira, na empresa, na família, na função que for, requer um trabalho interno muito grande Com e certeza. doloroso e muitas vezes solitário, né? Com certeza. E tem um outro lado dessa moeda que é a identidade do sucessor, Uhum. que muitas vezes quando a gente fala de famílias, e eu já vi situações também, acredito que você também, da rejeição. Uhum. Então, puxa, eu construí um império, construí minha empresa, construí, agora eu vou deixar isso aqui, filho, vem cá, vai assumir. Não quero. É comum. Não quer nem usar o sobrenome. E aí você tem um conflito familiar. E às Poxa, vezes você... tem alguns porquês relevantes aqui, né? Você pega muitas vezes, hoje mesmo está batendo papo com os clientes lá, e ele contou um pouco da história dele. Jogo de 15 minutos em reunião, ali, um bate-papo num casarão ali na Casa da Cultura Financeira. Ele fala, meus filhos não queriam nem olhar para o que eu fazia. Eu fiz uma provocação para ele, por quê? Ele falou, talvez eu tenha puxado demais a corda, dizendo o quanto era difícil e o quanto eu vim renunciando a tudo. Uhum. Eles pegaram a versão. Perguntei, mas você queria que eles tivessem quero isso pra continuado? mim, né? Não quero isso para mim. Falou, eu gostaria que eles tivessem continuado, mas talvez o tom que eu tenha dado, Quanto você vendeu isso para que era um tom de desafio, ele Aham. queria desafiá-los para mostrar que é difícil e vai ser em qualquer coisa que você faça. Se fizer algo mais fácil, talvez não tenha o resultado financeiro que você gostaria. Sim. Só que ele deu um tom tão pesado que eles não quiseram de jeito nenhum. E a preocupação dele agora é inverter o lado. Fala, pois é, eles não vão ser sucessores, eles vão ser herdeiros, e eu estou preocupado agora como é que eu organizo a questão da herança, não da sucessão. Mas eu queria ter organizado a sucessão, ele falou para mim. Hoje, por coincidência. Olha só. Então, são os caminhos que vão acontecendo, né? E tem outro lado que, assim, é o de identidade. Aham. Muitas vezes, assim, de você negar o nome, de você negar o segmento, vou trabalhar em outra área totalmente diferente. Não é por uma má relação com o antecessor, com o pai, Também. com a mãe, mas, assim, é a busca de uma identidade, de uma Com autonomia. certeza. Não quer ser a Porque sombra, né? não quero Muitas ser a vezes. sombra do Isso é fundador. muito comum. Né? E Isso é isso, muito comum. quando mal trabalhado, quando mal discutido, quando mal, né, desenvolvido, Sim. isso abre brecha para muito atrito, certeza. muita disputa. Sim. Né? Porque um lado não está preocupado em ouvir e entender o outro. Uhum. Né? E o sucessor tem os desejos dele, né? Ele quer construir, ele quer ser notado, ele não quer ser uma sombra, né? E você resolveu trabalhar com essa turma toda. É o que é, né? É o que é, né? A vida vai conectando a gente, né, Conte? Como eu comentei aqui, eu sou advogado de formação, advoguei por bastante tempo. Como é que você caiu nesse mundo da governança? Faz a tua trajetória aqui. Trajetória, tentando encurtar bem ela aqui, né? Formado em Direito em 2004, advoguei bastante tempo, fundei a Valore lá em 2009, acabei tocando em paralelo as duas coisas. 2015 faço a pivotada integral de carreira. Cuidando de dinheiro, era o principal início do escopo, mas talvez não. Com certeza pela minha formação, eu falava de portfólio, mas eu falava de patrimônio e a visão integrada, porque eu atuei com direito empresarial de forma profunda, então atendi empresas familiares como advogado, então eu enxergava uma complexidade além do portfólio. E comecei a mergulhar nisso, com os clientes maiores, que é onde tem mais complexidade de uma forma geral. Eu já dava direção, já ajudava a proteger o patrimônio, ajudava a estruturar, e sempre vinha a conversa de sucessor, de conflito. E eu tinha ali cancha para poder mediar, de certa forma, isso, direcionando e organizando o patrimônio também. O negócio foi crescendo, o negócio foi se desenvolvendo. Temos agora o Multifamily Office também, na estrutura, que é exatamente para ter estas conversas, né? Para você olhar, a alocação é uma parte de dinheiro, a alocação do patrimônio imobiliário, como é que está a participação societária daquela empresa, onde é que estão os riscos, e os riscos às vezes é continuidade ou não continuidade. Então a gente entra nesta jornada
de propor às famílias empresárias a construção do caminho da governança, porque vai ser até um benefício para o meu trabalho. Então, como multifamily office aqui, a gente consegue jogar eles para essa esteira. E jogar de uma forma, às vezes, até um pouco... Não é natural na maioria deles, porque você vai falar do patrimônio familiar passando pelo patrimônio empresarial. Vai passear por tudo isso. Mas já colocando um rito e processo. Amigão, a partir de agora, todo mês, vamos ter meio período, ou seja lá quanto for necessário para o desdobramento da estratégia daquela família, Mas com funciona assim. conteúdo programático determinado, com direcionamento específico, pautas específicas, que passa, inclusive, pelo tema da sucessão. Então, quando eu vi aquilo crescendo dentro da estrutura, a gente, no nosso conselho de administração, eu falei, vou mergulhar nesse mundo, porque com certeza tem um valor a agregar muito grande para quem a gente já atende. Para consumo próprio também é muito bom. Então, a gente vem cada vez mais desenvolvendo essa pista com nossos clientes empresários e gradualmente a gente pretende ir desdobrando isso também para o cliente de tamanho intermediário. Também não vai fazer sentido para estruturas pequenas, porque, enfim, não se justifica uma estrutura mais pesada. Mas trazer os temas à tona já faz parte do escopo, de uma forma geral, do nosso trabalho. E a governança, que você perguntou como é que eu caí, acho que foi isso, né? Foi um somatório, foi a continuidade. E para ajudar muito essas famílias empresárias, esses empresários que a gente atende. Faz um overview, né? Você falou da Valore, se tornou Valore Elbrus. Isso. Hoje é o grupo Valore Elbrus, Exato. né? E você tem algumas unidades de negócio, algumas frentes diferentes para poder entregar tudo isso que você falou, né? Então, como está estruturada a empresa hoje? Tá bom, o Grupo Valore Elbrus é composto, eu diria que por dois canais de relacionamento com o cliente. Então, eu tenho assessoria de investimentos vinculada à XP. Eu tenho uma consultoria CVM que é agnóstica, eu posso fazer alocação em qualquer banco, em qualquer player. Em ambas a gente faz internacional, enfim. Daí eu costumo tratar que eu tenho áreas de negócios, né? Essas áreas de negócio passam para o planejamento patrimonial e sucessório, que a gente pode andar em parcerado com advogados, com contadores ou prestadores de serviços que se façam necessários. Uma área que atende empresas, então, de crédito estruturado, estruturas ultra complexas, enfim, de mercado de capitais como um todo. E uma área imobiliária que a gente faz desde... A gente pode fazer a originação dos ativos dentro da própria base, porque tem um volume de clientes significativo. A gente desenvolve os ativos imobiliários dos clientes também, funding para essas incorporações. E quando eu falo de multifamily office, que é dentro da estrutura da consultoria CVM que eu tenho, eu pego todas essas expertises pela complexidade que tem, porque normalmente esse grande investidor, esse grande patrimonialista, ele tem ativo imobiliário, ele tem questões sucessórias importantes para tratar, tem alocação de capital, ele tem internacionalização de capital, ele tem necessidade de proteção patrimonial. Então, a gente junta as expertises de todas as áreas que a gente tem na empresa para conseguir entregar um serviço bem completo para os nossos clientes. E temos como propósito transformar a cultura financeira de pessoas e empresas. Então, um dos desafios constantes para o nosso time é qualificação. Porque você não vai conseguir transformar a cultura financeira de ninguém se você não estiver preparado para isso. Como é que está fazendo? Então, a gente puxou bastante a régua lá para que a gente consiga ter altos graus de qualificação para ensinar o nosso cliente, não só fazer por ele, mas ir desenvolvendo. Então, um pouco do jeito que a gente pensa os negócios lá. Que legal. Não, e parabéns pela construção, né? Quase que modular, mas que quando você coloca tudo juntos, é muito mais do que a soma do todo. Né? Somos todos sentados juntos, inclusive, né? Então, é modular como eu enxergo o negócio, mas na vida real, todo mundo junto, conectado, tratando dos desafios e também tratando nesses foros, né? Acho que o que eu trago aqui como exemplo do que a família deveria fazer, a família empresária, pensa lá, um conselho de administração, um conselho de família, são ritos e processos, com contratos, com regras estabelecidas, com acordos firmados, como a gente trata as coisas na empresa também para pegar esse modular e fazer com que seja uma coisa só, né? Sim. Marcos, me diz uma coisa, cara. Por que tantas empresas fracassam na sucessão, mesmo tendo um patrimônio sólido? Porque é fácil deduzir que quando o patrimônio está escasso, ele está comprometido, ele está conturbado, você vai ter uma série de atritos, isso vai atrapalhar muito a sucessão. Mas quando isso está bem resolvido, que isso não é um problema. A questão do volume patrimonial está bem resolvida? A questão do volume, a questão da herança, a questão da partilha, a questão da proteção. Assim, poxa, você arrumou a casa, fez um trabalho ali. Quanto tempo leva isso? 2 semanas?
Olha, fez pode um ser que sim, trabalho. né? Mas eu nunca vi. Fez um trabalho continuado ali com a Valoria Sim, uma Elbus, jornada. estruturou, mas a associação não vai por questões pessoais, familiares, porque é fácil deduzir que, puxa, o dinheiro, o patrimônio vai ser o grande calcanhar de Aquiles. Uhum. Seja para quem vai passar, seja para quem vai receber. Né? A sucessão, nesse caso, que você quer trazer, Conte, é a continuidade da empresa, a continuidade dos dar negócios, continuidade, nesse viés, de né? assumir e ser o responsável, Perfeito. mas no sentido, puxa, agora isso aqui agora é meu. Uhum. Isso aqui não é do outro. Ou, puxa, isso aqui eu passo, mas continua sendo meu. Porque isso muitas vezes é o grande calcanhar de Aquiles, né? Uhum. Então, por mais altruísta que possa parecer, se abrir mão e as pessoas são... É difícil. É difícil. Para E todos dentro, nós, né? e Sejamos dentro de sinceros, família né? parece, não, é mais fácil, talvez seja mais difícil É ainda. muito difícil. Né? Sim. Mas, poxa, quando isso você tem um cenário que está bem resolvido, bem trabalhado. Tem um bom desenho jurídico, talvez, uma E estrutura bem todo montada. mundo de acordo. Né? Uhum. Quais são os pontos que mais alfinetam e que geram um possível fracasso de não dar certo? Bela pergunta. Acho que são, enfim, coisas que eu já enxerguei, né? Às vezes a falta de preparação tá bem desenhado. Por isso que eu fiz algumas perguntas aqui, né? Aham. Tem um bom desenho, mas não tem uma boa preparação, pode complicar bastante, né? Se você, de fato, fez uma transição bem estruturada, com um bom alinhamento, bem comunicado, bem trocado, que não vai acontecer em 2 semanas, nem em 2 anos, normalmente, uma jornada de desenvolvimento, tanto da cabeça do sucedido quanto do sucessor, mesmo com tudo isso muito bem desenhado, vai ter atrito. Porque a gente nunca sabe exatamente qual é a hora de ceder. Pensa lá, 60, 70 anos de idade, qual é a hora de eu suceder uma parte do meu patrimônio? Eu não sei se eu vou até os 90, se eu for até os 100. Aham. Se meu filho muda de ideia, minha filha muda de ideia, e aquilo que eu preciso talvez no momento futuro, porque eu não sei se são mais 30, eu posso ficar sem ter isso, né? Então, acho que as coisas enroscam muito, Conte, eu acho que uma palavra forte para mim que eu já escutei de alguns empresários é medo. Tenho medo de fazer. E se eu fizer e não ter isso depois? Tem que acompanhar o insucesso. Caminhar Exatamente. com ele, né? Caminhar com insucesso, caminhar com o risco, caminhar com algumas questões assim, são pesadas, né? Então, esse eu já vi alguns fatores de insucesso, muitas vezes, quando tem bons planos, a falta de implementação é um deles, né? Você me trouxe um desenho do patrimônio tá lá, a grana tá lá, tem uma boa estrutura. Na hora de executar... Na hora de executar, tromba um monte de coisa. Eu vivi sucessão com documentos prontos para assinatura, acordos feitos em várias rodadas de mesa, o sucedido vai embora para casa, volta e fala, mudei de ideia. Então, essas mudanças muito repentinas de ideia antes de posicionamento são ruins. E também, vamos lembrar que não existe um poder de influência muito grande na empresa, por exemplo, de um fundador. Ele pode ter assinado o contrato que for, mas se ele não levantar da cadeira e de fato sair proporcionando a continuidade do outro, ele vai ser a sombra o tempo todo. Ele vai ser uma influência muito forte dentro da organização que pode quebrar toda a cadeia de construção que a nova pessoa está fazendo. Seja um filho, seja uma pessoa, um profissional que vem, um terceiro. Então, eu acho que não executar aquilo que de fato combinou talvez seja o maior rompimento que eu vejo em algumas situações. Também a falta de compreensão de quem vai dar continuidade de que vai acontecer um pouco isso. A probabilidade é muito grande. Se tiver essa compreensão e souber lidar um pouco com isso, entender que a transição não é um contrato assinado. Muitas vezes a transição é o contrato assinado, umas passagens de vez em quando na empresa. É um período. Pedir aconselhamento. Mas como é que se faz isso? O conselho de administração muitas vezes é poderoso para isso, é um conselho consultivo. Você faz a transição do executivo, continua dando para ele o sabor que ele teve ao longo da vida inteira. Como? Direção. Eu preciso de você, né? Vamos pensar num sucessor que empreendeu, você deu um exemplo aqui, quantos anos de vida empreendendo alguém? 20, 30 anos, não consigo parar. Legal, para de fazer exatamente a mesma coisa, entra em outra cadeira, cria essa jornada. Eu fico meio imaginando, né? Super ativo, acelerado, da noite por dia você está fora. Vai para onde? Fazer o quê? Eu falava assim, olha... Não tem o que fazer, né? A empresa só é... Não é hora de puxar saco.
Falei, não é verdade, só que tira a mão. Exato. Vamos fazer uma linha de corte, vamos pegar os grandes projetos, porque era uma excelente gestora de projeto, ela fazia acontecer. Só que, puxa, vamos trabalhar, e atendia a VEG da vida, vamos pegar esse perfil de empresa, aí você entra. Porque tem a questão política, tem a questão de criticidade do projeto, você se envolve. Os menores, você não precisa colocar a mão, você tem um exército de gente competente aqui. Exato. E Mas você às cobrar vezes você coloca resultado. ela num foro Mas ela quinzenal para dar uma olhadinha nesses pequenos. Faltou isso. Daí porque começa a perder o sabor desse ela queria pequeno, saber daí vai de pro grande. tudo. Queria entrar no micro, Porque né? ela sempre fez. Sempre e ela fez. falava assim, era altos e baixos, né? Mas conte, eu não consigo. Mas, Esse é o assim, grande desafio. Eu acordo de manhã, eu quero saber tudo que está acontecendo. Porque sempre foi muito controladora, muito Sim. centralizadora. E o exercício de delegar, por 1 ano e meio ela fez. E depois começou a... Por quê? Porque ela começou a perceber que, cara, as coisas estão acontecendo e eu não estou sabendo, eu não estou participando. O controle Não era sou algo eu que tô fundamental para decidindo. ela, né? E aí as pessoas começaram a fugir. Não, peraí, não vai dar certo. Então joga sozinha, como você sempre fez. E ela voltou. E até hoje está dando super certo, né? Mas com aquela dor assim, poxa, eu quero ser vó. Porque eu E não consegui consegue. criar minhas filhas. Eu quero ver meus netos agora, né? Então é doloroso. Mas passa pelo comportamento humano, né, Conte? Se o sucedido não quiser e não tomar uma decisão voluntária e fincar o pé nisso, não vai acontecer. Né? Então, depende de uma decisão. A decisão, quando você toma ela e ela é mudança importante de status quo, entender que vai ter uma jornada para que ela se efetivamente implemente. Isso para qualquer coisa na vida, né? Vou falar um pouco do Marcos aqui. Fui atleta de rendimento por muito tempo. Competição, eu entrava em qualquer esporte, principalmente esporte de endurance, eu estava mirando o que eu tinha que fazer para ir para o pódio. Qualquer coisa que fosse começar a fazer. Fiz corrida, fiz triatlon, fiz natação, fiz vários esportes. E eu passei um bom tempo agora praticamente não fazendo, pouca coisa e tal, e eu tentava voltar a correr e dava um dissabor enorme, porque eu comparava o relógio com o que eu fazia e o que eu faço agora. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar o mindset para voltar a ter prazer na corrida. Como é que eu volto a ter prazer na corrida? Eu me desafiei a fazer, fiz uma ultramaratona de 100 km, que é na montanha, que o desafio não é o relógio, é a conclusão, é conseguir passar pelas dificuldades ali. Mas tem um ato proposital meu de objetivo de mudança de mindset. Então, se você tem um mindset de muito controle, muito comando, que é um lugar comum, né, nos empresários, se você não entender que você vai ter que delegar e você falar, cara, vai doer, mas eu vou fazer, não vai acontecer. Você tem que negociar consigo mesmo, né? Primeira grande negociação é consigo mesmo. Puta, entendi que vai ser meu sucessor que vai fazer as coisas acontecer ali. Ele não vai fazer igual eu faço. Ele vai implementar coisa nova, vai tropeçar. Bonitão, você não errou também? Quantos tropeção você tomou, né? É um pouco da autoavaliação e projetar no outro. Você não deveria projetar aquilo que você fez. Você deveria projetar que houve uma trajetória. A partir disso, renunciar a algumas vontades também, né? Sim. Então, ela quer ser avó. Para ser avó, ela vai ter que tomar algumas decisões aí, né? Tem que tirar alguns crachás. Tem que tirar alguns crachás. Você estava falando da outra pergunta que eu te falei sobre estar com o patrimônio bem resolvido, bem desenhado e tudo mais. E no meio da tua resposta, sabe o que veio à mente? A transição de governo da Inglaterra. Né? Não sei se você assistiu The Crown. Não né, assisti. mas assim, eu não fui até o final também, mas mostra muito dos bastidores. Claro, tem todo um romance, é uma ficção, mas com muito fato verídico ali. E é um cenário onde, puxa, o reino funciona. Né? Hoje em dia é muito mais político e muito mais espuma, muito mais protocolar do que até funcional. Ou seja, o problema de herança, de patrimônio, está bem resolvido. Isso há séculos. Né? Funciona assim, assado, frito, cozido. Desde sempre para sempre, né? E dessa maneira, para fulano, para Beltrano, para Ciclano, mas o que nunca foi resolvido, e a gente viu isso até o último capítulo, que não está na série ainda, ou, sei lá, não fui até o último episódio da série, mas estamos vivendo hoje, né? A série retrata o passado. Não foi feita a passada de bastão. Tem uma situação muito peculiar da família ali, né? Onde o sucedido não acreditava no sucessor para assumir. Exemplo perfeito. Não vou te deixar de fora, mas eu não vou ver você, não vou quebrar a tradição. E acho que esse é o grande dilema ali do The Crown, da monarquia inglesa, né? Não vou quebrar o rito,
mas eu não quero estar aqui para ver e sofrer com isso, Uhum. né? E isso Exemplo gera perfeito. uma amargura muito grande para ambos os lados, né? Sim, sim. Pô, é raro, mas acontece sempre, né? Aquele velho ditado, né? Isso é muito comum, Conte. Nas relações que eu tenho com clientes e com amigos, eu vejo constantemente situações muito parecidas com essa, né? É quase que uma obviedade. Uhum. Eu acho que o nosso papel aqui é fazer as pessoas ouvirem que tem que mudar esse status. Você quer resultados diferentes, faça diferente, né? Se continuar fazendo igual, não vai mudar. Então, não tem expectativa de ter sucessão se você não está aberto a fazer com que isso aconteça, Sim. não está disposto a abrir mão de várias coisas que sempre te deram prazer, né? Aí é tentar buscar novos prazeres, porque o trabalho é um grande prazer, né? Falo por mim aqui. Dói, tem dia que é super difícil, porém, média mais é muito legal. Te dá a condição de Eu realizar. tenho que achar outros legais, né? Eu tenho que achar outras coisas bacanas para mim, porque senão não vai abrir pista nunca, a sucessão não vai acontecer. Talvez aos 80, você vai olhar para trás e falar, por que eu não fiz antes? É. Já escutei de um grande empresário que eu conheço, estava numa mesa de jantar, meu pai junto, inclusive, batendo papo, e meu pai fez uma pergunta para ele, qual que é o teu maior arrependimento? Ele é bilionário, bem bilionário. Não ter parado 10 anos antes. Eu tinha 700 milhões. Eu ia fazer exatamente as mesmas coisas que eu faço hoje. Eu teria dado espaço para os meus sucessores, foi uma das falas dele. Eu teria curtido um pouco mais a minha família, mas eu queria chegar ao bilhão e não queria perder o controle, e eu queria continuar. E eu não ter feito me gerou arrependimento. Então, acho que eu provoco muitas pessoas também, cara. Se projeta daqui a, sei lá, eu tô com 46 agora. Eu me projeto e provoco os outros a se projetarem. Com 60, você quer olhar para trás e não se arrepender do quê? Uhum. Com 80, você quer olhar para trás e não se arrepender do quê? Tem coisas que você não se provocar a se ver com essas idades, Você é só um escila. não vai dar tempo de fazer. Pô, você quer fazer uma transição empresarial. Quanto tempo demora para fazer uma transição empresarial? Fazendo uma analogia de tropa de elite, tem que achar o 01, tem que achar o 02, tem que preparar essas pessoas, sejam eles familiares ou não, e vai ser muita sorte você conseguir fazer isso em uma semana, né? Uhum. Isso é uma jornada, a pessoa vai ter que sentar em várias cadeiras na empresa, vai ter que provar o seu valor, o time vai ter que comprar essa pessoa, seja ele de novo familiar ou não, mas tem que construir essa jornada, porque senão vai passar o tempo, você vai querer fazer, vai olhar para o lado, não tem como resolver, e às vezes vai se ver emparedado com a descontinuidade da tua empresa, daquilo que você construiu, e que te deu tanta alegria, você vai olhar para o lado e falar, cara, não tem mais o que fazer, né? Talvez eu tenha que vender, talvez eu deixe de ter. E se você tinha projetado que aos 60 o desejo era ter feito uma transição ou ter minimamente organizado bem, se não começar com 40 e tantos, 50, provavelmente não vai dar boa. Marcos, para a gente ir para os finalmente aqui, Vamos lá. mas antes de pedir uma consideração e um conselho, se você me permite, final. Conselho, olha lá. Olha a responsabilidade, né? Dar o conselho. Você já assistiu Yellowstone? Não, também. Eu tô devendo para mim mesmo isso, né? Assistir mais séries. Cara, eu ando meio devagar com séries, mas Yellowstone é um que eu assisti as primeiras 4 temporadas, estão no Netflix. Ouvi falar bem. Aí esse final de semana agora eu assinei o Paramount para pegar a 5ª temporada antes de ir porque agora tem os spin-offs, né, dos filhos e tal. E tem os prequels, né? Tem a história dos fundadores ali da família que veio, desbravando o Oeste, toda a situação com os índios, aquela coisa da migração, da colonização americana do Oeste, né? Uhum. Cara, é um contexto bem bacana. Mas principalmente o Yellowstone, as 5 temporadas ali da série principal, ela trabalha em cima da proteção do patrimônio. Então, é uma família que tem, e é baseada numa fazenda gigantesca que tem nos Estados Unidos, não necessariamente em Montana, mas é uma fazenda gigantesca, né, boa parte do estado, né, e é monstruosa a coisa. E a luta de todo episódio, de toda a série é em como preservar a terra, Uhum. né? Hora dos índios, hora do progresso que está chegando, querendo construir hotel com aeroporto e tudo mais, hora com concorrente local. Isso só aconteceu naquela época, isso, né? Hoje em dia não acontece isso, Né? Hoje em dia. Imagine.
Horas é a doença que está pegando o gado, sabe? Você tem os ambientalistas. Então, assim, só dá problema. Como toda boa série de drama, assim, só dá problema, né? A vida real também tem os seus dramas, né? E aí tem você estava falando, eu estava associando aqui. Fica a dica para quem está nos acompanhando. Você tem um fundador, né? Na verdade, ele não é o fundador, ele já é terceira ou quarta geração, né? Mas é o patriarca ali da família. Tocou isso desde cedo muito sozinho. Ele tem um filho que depois acontece algumas coisas, você descobre que não é exatamente o filho, mas que ele começa sendo o braço direito do pai, né? Você tem um outro filho que é o que mais se parece com ele, mas é o que menos quer estar lá, mas é o mais leal no sentido de assumir, de abrir mão de uma série de coisas e ser o vaqueiro, ser o cara da fazenda, né? O cara que era militar, rodou o mundo com missões e tudo mais. E tem a filha, que era a desgarrada da família, a mãe não gostava muito porque não era menino para tocar fazenda, aquela coisa cultural, e que é a mais sanguinária possível para proteger a família, mais até que o pai. Uma bela mistura aí, hein? E ela vem do mundo de negócios, e é da cidade, ela vai morar no rancho, e ela briga com as empresas, e faz M&A e tudo mais. Cara, é um prato cheio para dar continuidade nessa nossa conversa aqui. Coloquei na listinha aqui já. Vale muito a pena, porque assim, você está falando de o Game of Thrones do rancho, da fazenda, mas, cara, é o tempo todo a família tentando sobreviver. Né? Não é spoiler, porque não é a temporada de agora, mas o dono da fazenda virou o governador. Né? E uma hora ele vira no carro e ele fala, tem que ser bom para o estado, tem que ser bom para Montana, mas antes de tudo tem que ser bom para a nossa fazenda. Uma bela... Ou seja, o que ele assumiu para poder proteger o seu. Né? Então ele não quer ser o vilão da história, mas em alguns momentos ele assume o papel de vilão para poder proteger o dele, que é muito maior do que o... Sabe? Então tem várias nuances positivas e negativas, obviamente, mas que acho que não é muito diferente do mundo corporativo e das famílias, né? Com certeza, isso aí Fica a dica para quem está nos acompanhando assistir. Yellowstone, Kevin Costner, né? Boa. Então, excelentes atuações. E daí depois tem as variantes, né? Maravilha. Pô, coloquei na lista aqui. Vale no final de semana, dedique. Vou dedicar, com certeza. É a realidade comum, né? Sim, né? Marcos, para a gente finalizar, Vamos qual lá. a sua dica? Sua dica de ouro aí para quem está nos acompanhando, seja para quem está começando a carreira, está pensando nessa construção, para quem vem fazendo isso ao longo do tempo, ou para quem já chegou lá e está nos finalmente e está pensando em como ter essa conversa difícil e passar o bastão. O que eu tenho falado para as famílias que eu atendo, para os meus amigos, enfim, tenho me provocado sempre é explorar a comunicação. Acho que é muito comum a gente deixar debaixo do tapete as conversas difíceis e mais comum ainda dentro do seio familiar. Então, eu tenho provocado fortemente as pessoas a ter horários específicos para isso. Então, quem está começando não tem governança, não tem estrutura, nem sabe o que é isso, né? No fim das contas, é isso. Mas é tratar frontalmente as questões que são importantes. Então, tem pai, mãe, empresários, eu provoco aos jovens a puxarem essas conversas com os pais, e não é puxar querendo dar ordem ou direcionamento. É puxar a conversa para demonstrar interesse, isso já é poderoso. Saber que teus filhos têm interesse em compreender, cuidando para não pisar em quais linhas são, eu desafio. Provavelmente vai ser surpreendente uma resposta positiva dos pais conforme a forma que você chegar neles. Então, para os mais jovens, demonstre interesse em compreender em primeiro lugar. E compreender não só a empresa, mas compreender os objetivos da família, os objetivos dos pais. Eu vejo muitas gerações que não fizeram isso. Eram pais tratando filhos com distância, não colocando um bordado nesses temas, mas também os filhos não avançando o sinal. Então, provoco, dá uma avançadinha no sinal, pode ser um bom caminho aqui. E aos pais, projeta um tempinho para frente e escolham quais são as temáticas das quais vocês não gostariam de se arrepender. Tenho provocado muito, assim, para as pessoas de uma forma geral. Com 60 anos, ou dependendo da idade que você tem, eu quero olhar para trás e quero ficar feliz comigo mesmo por ter feito isso. E isso pode ser integrado meu filho ao negócio, pode ser um montão de coisas, aos 60, aos 70, aos 80, porque você vai ter que fazer um tático operacional amanhã para entregar essas metas, né? Se a meta é ter os filhos bem formados, trabalhando e continuando aquilo que eu construí,
É igual meta de empresa, né? É igual meta de você faturar 100 milhões, faturar 200 milhões, é a meta de ter alguém fazendo com que isso aconteça junto com você. Então, provoca a comunicação, talvez seja a maior direção que eu dou. Não deixem para bater papo sobre isso no almoço de domingo só. Talvez seja, o almoço de domingo, na minha opinião, seja bate-papo a respeito. Mas para poder fazer estratégia a respeito, eu sugiro que faça igual faz com outras estruturas dentro da empresa e tragam a família para esse jogo também, no caso das empresas familiares, para não amargar depois aos 60 ou aos 80 anos de não ter feito algo que te daria muita felicidade. Acho que depois dessa, vamos encerrar, né, gente? É isso. Muito obrigado Eu que agradeço, obrigado pela contribuição, pelo iluminar, né? Acho que foi uma conversa educativa, ao mesmo tempo provocativa. Né? Com certeza. Marcos Fernandes, ele que é fundador, CEO e presidente do conselho do Grupo Valor e Alvos, esteve conosco em mais um episódio do Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.